Se você está por dentro das notícias e está bem antenado, deve saber que na última segunda-feira, dia 28 de agosto, foi anotada uma nova medida provisória que vai tirar a isenção sobre os rendimentos de fundos imobiliários e de fiagros, além de mudar a forma de tributação sobre offshores e onshores. Agora, se você não soube muito sobre isso e está querendo se aprofundar mais nesse assunto, esse vídeo aqui é para você. Eu me chamo Aleph Nogueira e você está no canal Riqueza Inteligente. Nesse canal a gente fala sobre finanças e principalmente sobre investimentos. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, aconselho que veja os outros vídeos que eu já postei aqui no canal. Bom, que o atual governo gosta de gastar já não é novidade para ninguém. A gente está agora com 37 ministérios e vamos passar a ter 38 em breve. Esses ministérios, eles precisam de dinheiro para pôr em prática alguns projetos que eles têm e algumas metas que eles têm. Mas o governo em si não gera riqueza. O governo não tem uma forma em si ali de gerar riqueza e conseguir dinheiro. Então, como que o governo consegue dinheiro? Há três formas: através dos impostos, através de emissão de dinheiro e através de emissão de dívida. Vamos começar falando da emissão de dívida. Quando ele emite dívida, tem um limite de dívida que ele pode emitir e isso põe em xeque a confiabilidade no país e a confiança de que ele vai nos pagar mesmo de fato ou não. Um exemplo de país que se endividou muito e agora está dando calote em dívida é a Venezuela. Então, quando a gente chega em um ponto de ter muita dívida, os países não vão querer nos emprestar dinheiro, até mesmo a população não vai ter tanta confiança na gente por conta do endividamento alto. Agora, falando da emissão de dinheiro, quando um país emite muito dinheiro, acontece um fenômeno chamado hiperinflação, que já aconteceu com a Venezuela também e está acontecendo com a Argentina. Um momento onde que os preços das coisas vão subindo cada vez mais, cada dia vão mudando, certo? O que faz com que o dinheiro não valha nada, nem mesmo o papel que ele foi utilizado para sua impressão. Aqui no Brasil já aconteceu algo parecido anos atrás, antes de chegar o real. Mas isso é papo para outro vídeo. Então, a gente tem dois pontos aqui. Primeiro, que emissão de dívida não é tão bom assim, porque a gente perde confiança. E emissão de papel moeda, a gente perde o poder da moeda, o que faz o Brasil, o país em si, ficar fraco. Agora nós temos a terceira opção, que é os impostos. Então, o governo, a melhor forma dele conseguir ali recursos com tranquilidade, que não vai dar dor de cabeça para o país, é através de impostos. Só que tem um porém, há um limite de quanto imposto você consegue cobrar da população, ao ponto deles começarem a sonegar, ou ao ponto deles verem que não faz mais sentido fazer um determinado trabalho, uma determinada atividade, justamente por conta do imposto altíssimo. E o governo está procurando novas formas de arrecadar mais impostos para conseguir gastar mais e não ter um déficit tão grande. Um déficit, no caso, quando ele gasta mais do que ele consegue arrecadar. E eles estão pensando em novas formas de cobrar impostos de uma forma que não afete tanto a população total. E é aí que eles vão começar agora a taxar fundos exclusivos de uma forma diferente. O que é um fundo exclusivo? Um fundo exclusivo é um fundo para uma única pessoa, principalmente fundo exclusivo fechado, tá? Para uma única pessoa que tem um gestor que vai gerir o patrimônio dessa pessoa. Ela precisa, para ter um fundo exclusivo, ser um investidor qualificado. Investidor qualificado é aquela pessoa que tem acima de R$1 milhão investido e ela atesta isso através de uma assinatura, de um contrato ali, de um certificado, na verdade. Para se ter um fundo exclusivo, é necessário um investimento mínimo inicial ali de R$10 milhões e as taxas para manter esse fundo exclusivo chegam a ter no máximo ali R$150 mil anuais. Mas por que essa forma de investimento parece tão vantajosa? Porque o gestor ali dentro vai poder fazer compra e vendas de ativo, ter um lucro financeiro, um resultado financeiro positivo, mas não vai pagar imposto de renda até que o cotista resolva tirar o recurso desse fundo. Então, ao investir nesse fundo, o gestor ali pode comprar, por exemplo, uma ação, essa ação pode valorizar muito, ele vai conseguir vender essa ação e não vai precisar pagar nenhum imposto sobre ela. Vai conseguir comprar um título de renda fixa, vai conseguir a rentabilidade com ele, não vai precisar pagar imposto sobre ele. Só vai precisar pagar imposto no momento que ele for tirar o recurso do fundo. E esse imposto no resgate é de 15%, ou seja, um imposto muito baixo comparado, por exemplo, com a renda fixa ali. Para a gente conseguir um imposto na renda fixa de 15%, precisamos segurar o ativo por pelo menos 2 anos. Então, essa forma de investir tem esse benefício tributário, onde ele vai conseguir investir ele por 10, 15 anos, sem precisar pagar imposto algum, apenas no resgate. E agora, com essa nova reforma, a gente vai ter a cobrança de come-cotas. Então, esse fundo ele vai entrar
juntamente com outros fundos de investimento que têm Come Cotas. Mas o que é o Come Cotas? O Come Cotas é uma antecipação do imposto de renda que ocorre 2 vezes ao ano, em maio e novembro. As taxas variam ali de 22,5% a 15%. Aqui a gente não sabe exatamente como vai ser cobrado isso, se vai ser pela quantidade de volume patrimonial que a pessoa tem ou por lucro. E nos fundos de investimentos que a gente tem atualmente, normalmente esse Come Cotas vai variar também entre 15% e 20%. Mas como que funciona essa variação? O fundo de investimento de curto prazo em renda fixa, ele vai ter que pagar ali 20% anualmente de imposto de renda. Esse imposto de renda vai ser dividido em 2 vezes, um em maio e em novembro. Agora, se ele for de longo prazo, não vai ser 20% que vai ser cobrado ao ano, vai ser 15%. Então pega 15%, divide por 2, uma parte vai ser cobrada ali em maio e outra parte em novembro. E se a pessoa resgatar antes de chegar ou em maio ou em novembro, ele vai ter que pagar também imposto de renda sobre o prazo que ele ficou com o ativo. Então aqui o investidor ele não vai ter essa proteção de segurar o ativo por 10 anos, 15 anos, 20 anos e não pagar imposto nenhum. Agora todo ano ele vai ter que pagar imposto e não tem o que fazer mais, certo? Agora continuando, vamos falar sobre os fundos imobiliários e fiagros, que é o que a maior parte das pessoas estão muito preocupadas. Estão, nossa, será que agora eu vou ter que pagar imposto sobre o meu rendimento? Será que faz sentido agora manter fiagro? Será que faz sentido manter um fundo imobiliário? Calma, vamos falar sobre isso agora. Primeiro, os fundos imobiliários a gente deve pagar imposto sobre ele quando a gente tem um ganho patrimonial. Isso já é fato. Comprei o ativo por R$20, vendi ele por 22. Sobre esses R$2 aí que eu tive de rendimento, de lucro, na verdade, eu vou ter que pagar 20%, isso nos fundos imobiliários. E o rendimento dele atualmente não tem imposto de renda, é isento, então cai na conta ali como se fosse uma TED, um pagamento de aluguel, alguma coisa do tipo, um dividendo. E esse dividendo, esse rendimento, ele é isento de imposto. Porém, com essa nova MP, esses dividendos eles vão começar a ter uma taxa, mas tem um segredo. Essa taxa vai ser apenas para alguns fundos imobiliários e não para todos. Mas por que uma parte? É simples. Esses fundos que vão ser taxados são fundos que têm menos de 500 cotistas. Ou seja, para ter essa taxação sobre os rendimentos, o fundo imobiliário ou fiagro ele precisa ter menos de 500 cotistas. Antes dessa MP, a gente já tinha taxação sobre os rendimentos, só que eram para apenas fundos imobiliários com menos de 50 cotistas, o que já é muito difícil se encontrar. Agora não, agora vai ampliar a quantidade de cotistas necessários para ter essa isenção, então a gente vai ter que ter pelo menos 500 cotistas para não ter essa tributação sobre os rendimentos. E vale ressaltar que quando a gente vai investir em um fundo imobiliário, normalmente ali as pessoas que têm um certo conhecimento vão escolher fundos imobiliários com mais liquidez, ou seja, com mais cotistas, com pelo menos ali 100 mil cotistas, 10 mil, 50 mil cotistas, a variar do fundo, né? E atualmente a gente tem cerca de 400 fundos listados ali na bolsa e apenas um terço vai sofrer com essa nova MP. Por quê? Apenas uns 156 fundos, 150 por aí, não tem mais de 500 cotistas. Ou seja, apenas esses fundos vão sofrer com essa nova MP. E os outros vão continuar tranquilos para você investir sem ter que pagar imposto de renda sobre os rendimentos, o que é muito bom, visto que a maior parte dos fundos conhecidos, os fundos imobiliários que fazem fama no mercado, eles têm muito mais de 500 cotistas, aliás. E finalizando, nós temos as trusts e offshores também. As trusts e offshores são formas de investir em outros países ou de ter uma operação empresarial com benefícios tributários que a gente só encontra através desse meio. Então a trust você investe através de uma forma empresarial, como pessoa jurídica, e consegue alguns benefícios tributários que você não conseguiria se tivesse investido como pessoa física. Antes dessa MP, as trusts e offshores só tinham um tributo ali cobrado quando você trouxesse o recurso dela aqui para o Brasil e a alíquota era de 15%. Ou seja, seria ali como se fosse um fundo exclusivo, por exemplo. Você deixaria seu investimento ali por 10, 15 anos. Se você não trouxesse para o Brasil, você não pagaria imposto aqui no Brasil. É o que muitos investidores e pessoas milionárias, multimilionárias, pessoas muito ricas utilizavam para ter esse benefício. Elas mandavam dinheiro para fora, deixavam lá rendendo 15 anos, 10 anos. Quando elas precisassem, quando elas quisessem, fizesse sentido, elas trariam esse dinheiro para o Brasil e pagariam um imposto bem baixinho de 15%. Já com essa nova MP, o imposto ele vai ser cobrado anualmente a taxas que vão variar de 0% a 22,5%. Porém, a gente ainda não tem certeza como vai ser cobrado. Se vai ser pelo valor que a pessoa tem investido lá no exterior ou pela quantidade de rendimento que ela teve.
a gente tem todo um cálculo ali para se fazer ainda, tem um estudo, a gente não tem todas essas informações nesse atual momento. E vale ressaltar que as pessoas que têm offshores e trusts lá fora, se elas atualizarem os valores patrimoniais ainda esse ano, elas vão pagar 10% de imposto de renda ao invés de pagar 15%. Isso para esse ano agora de 2024, tá? A partir dali provavelmente vão ser cobrados 15% normalmente. Bom, finalizando aqui o vídeo, podemos ver que vamos ter novas formas de tributação e vamos ter alguns impostos ali sobre os fundos imobiliários e fiagros. Eu gostaria de saber de você se você vai ser impactado de alguma forma com isso. Se for, comenta aqui abaixo o que você achou dessa nova medida do governo, essa nova forma deles arrecadarem impostos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver gostado, já deixa o seu like, que vai me ajudar de verdade. O YouTube vai perceber que esse vídeo ajuda pessoas e vai recomendar cada vez mais esse conteúdo. Atualmente, nós temos uma meta aí de 1.000 inscritos até o finalzinho de outubro. Acredito que a gente ainda consegue bater essa meta. Mas para isso, eu preciso muito da sua ajuda. Então, se você não é inscrito no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, se esse conteúdo te agrega de alguma forma, se inscreva no canal, não custa nada, é de graça e você vai estar contribuindo com a nossa comunidade, vai estar contribuindo com a nossa meta. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!